Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje dando início aqui ao nosso podcast Papo de Bleiano, cujo propósito é conversarmos sobre a obra que Deus tem feito em nossas vidas, contarmos experiências, nos alegrarmos aqui também com histórias engraçadas. E todos nós aqui somos assembleanos raízes, né? Certo que podemos dizer assim, um com mais tempo do que o outro. No entanto, somos todos assembleanos, temos muitas histórias para contar. E hoje temos o prazer de iniciar esse podcast com uma equipe aqui muito boa. A começar pelo meu pai, que está aqui ao meu lado esquerdo, pastor Elci Guimarães, que é a minha referência, foi quem Deus me presenteou como pai, na verdade é essa. E muito especial também por ontem ter sido o Dia dos Pais e tê-lo aqui conosco é muita bênção. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, pai, por estar conosco aqui. Temos também aqui o Eliel, que é um amigo de infância, que fomos criados juntos na igreja também. E brincamos muito na igreja, cultuamos muito, conversamos muito até hoje e temos muitas histórias boas juntos, né? E temos também Diego, Bruno, que são já de uma geração posterior à nossa. Meu pai é uma geração, eu e ele é a segunda geração. Diego e Bruno aqui também na terceira geração. E, coincidentemente, somos 4 trombonistas aqui nessa mesa, graças a Deus. Deus nos deu o dom de tocarmos o mesmo instrumento e também tivemos o mesmo professor em algum período de nossas vidas, né? Então, já quero deixar aqui um abraço para pastor Levi, meu tio Levi, pastor Levi Cardoso, também pastor Isaac Cardoso, que também nos deu aula. Não sei se Diego e Bruno chegaram a estudar com ele, mas eu e Eliel estudamos com o Isaac. Davi Cardoso também, todos foram nossos professores. E hoje, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem aberto portas para nós. E nós somos muito gratos por todas essas bênçãos. Eu quero também agradecer aqui a amigos nossos, irmãos que estão nos apoiando, né? Começando aqui pela equipe aqui da mídia, João Vitor e Samuel, que estão conosco aqui, se doando nessa nossa empreitada, né, nesse nosso projeto. Obrigado, João. Obrigado, Samuel. Também agradeço aqui a Lê Doces Gourmet. Deixa eu ler direitinho para não falar errado, né? Senão fica feio. A Lê Doces Gourmet Oficial, a arroba aqui do Instagram, de quem fez esse lindo bolo aqui de milho para nos presentear também nessa estreia do nosso podcast. Então você anote aí na sua agenda, anote aí, já comece a seguir agora lá no Instagram, Alê Doces Gourmet Oficial, para quem ainda não segue. Tá bom? Também temos o apoio aqui do pastor Henrique, que nos presenteou com este microfone. Temos também o apoio do Rodrigo Carvalho, que nos ajudou também com câmeras e com os outros instrumentos aqui, ou melhor, outros materiais aqui importantes para a produção de todo esse podcast que nós estamos estreando hoje. Então, para começar o nosso bate-papo, que a ideia aqui é um bate-papo, não é um monólogo, né? Ficar falando sozinho. Eu queria, então, já passar aqui para meu pai, o pastor Elci, para que ele conte para a gente, pai, que o senhor conte para a gente, o senhor que é cristão já desde a infância, que conte para a gente como foi o início lá em Minas, no Espírito Santo, Minas, e a chegada do senhor no Rio aqui, dessa introdução, para depois a gente passar para Iriel, para Diego, para que todos tenham essa palavra toda fora. Pode ficar à vontade, por favor. Ok, muito obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu de idoso, né? Uma de jovem aqui, primeira geração, segunda e terceira, como já disse o Leandro, meu filho. Eu que sinto privilegiado, meu filho, de estar com vocês aqui. Deus me concedeu a oportunidade de estar ontem, né? E isso é prazeroso. A minha infância, eu nasci em Goiabeira, que muitos dos irmãos conhecem, né? Lá em Minas Gerais, onde nós temos um grande templo hoje, né? Uma benção. Inclusive o pastor Zé parece que andou por lá essa semana, já chegou. Então eu nasci naquela região e comecei meus primeiros passos na igreja lá, fui apresentado ao Senhor Jesus lá, na igreja, numa roça chamada Pedra Alta, que na oportunidade que eu for lá com vocês vou levá-los. A igrejinha está lá até hoje, reformada, mas está lá. Inclusive o presbítero que está lá, que é meu amigo, falou que quando eu for lá tem que pregar lá, né? Então vai ser um privilégio muito grande, onde eu fui apresentado. Nunca mais voltei, né? Pedra o quê? Pedra Alta. Pedra Alta. Pedra Alta é a cidade das pedras preciosas, onde tem muita turmalina, né? Essas pedras que dá muito dinheiro. E depois a nossa residência era na Goiabeira. Meu pastor era meu tio Hélio, que partiu para a eternidade cerca de 8 anos atrás. E lá nós tínhamos
classe de meninos e de meninas na escola bíblica dominical. Nós morávamos longe, morávamos na fazenda, e eu lembro que com os 5 anos a gente andava no pasto, né? O Diego conhece bem o que é roça, né? E minha mãe nos levava para a escola bíblica dominical todos os domingos, e ela nos ensinava. A revista era a só de adulto, não tinha essa coisa de faixa etária, não. A gente aprendia com a mamãe o texto áureo e a verdade prática. E o título. Então, eu decorava aquela semana toda. Minha mãe começava na segunda-feira, tá? E até sábado. No sábado tinha que estar decorado. Porque quando chegava na igreja, o pastor perguntava, que era o presbítero, que era meu tio. E aí ele tinha que falar de cor, né? Bacana. O professor era irmão Tião Branco. Tião Branco. Né? Não vou perguntar, Ele que não. era o nosso professor. É melhor não. Era o apelido dele. Ele era muito branco, né? O pessoal chamava de Tião Branco. E eu sempre gostei de aparecer, né? Na verdade é essa. Quando meu tio falava, qual menino que já aprendeu o textuário de fica de pé e fala, eu levantava rapidinho e falava. Aí meu tio falava assim, você tem futuro. Meu tio sempre falava, você tem futuro, meu filho. Mas, deu. O tempo passou, meu pai foi para Vitória, quando eu tinha uns 7 anos. Já tinha meu irmão Oreste e meu irmão Orlando, né? Alguns de vocês conheceram o Oreste, conheceram o Orlando também, né? Uhum. E nós moramos lá 4 anos, e depois meu pai se irmou de vir para o Rio de Janeiro. E nós viemos para o Rio, fomos morar ali nós viemos para Mesquita, de Mesquita viemos para Caituba, moramos na Caituba ali, uns 15 dias, depois para o Atimil. Fomos morar lá no morro, né? E ali eu já não queria, já tinha uns 4 anos que eu não queria saber de igreja. Eu fiquei dos 8 anos até os 11 que eu não queria saber de igreja. É mesmo? Mas não ia pra igreja? Não ia, não. Meu pai estava desviado. Minha mãe ia sozinha. E eu vendia as coisas para ajudar em casa. Estudava de manhã e depois ia vender. Chegava cansado. E eu não ia para a igreja. Não, perdia a vontade de ir para a igreja. Não ia mesmo. Não ia de jeito nenhum para a igreja. Não queria ir para a igreja. E quando meu pai veio para o Rio, né? Aprove Deus a gente chegar aqui no Latimil, um lugarzinho, né? Humilde, uma congregação. E nós fomos morar na casa da Dorinha. Vocês conheceram a Dorinha? Conheci. Conheceu, né? Você também é esposo do Suarudo, morava do lado de Monderfino ali. E Monderfino, Marcelino, chamou de para ir na igreja. Chamou minha mãe foi. Minha mãe falou, meu filho? Eu falei, não vou não. Aí eu falei, Dalton era adolescente na época. Não, vamos comigo. Aí me insistiu, eu fui. Um domingo de manhã para oração. Comecei domingo de manhã na oração. Aí comecei a ajudar na obra, né? Estava fazendo a cantina, aquela cantina lá atrás. E estava começando a cavar os buracos para começar a fazer a fundação do templo. A igrejinha era de madeira, era de telha. E ali chegamos aqui em 70, eu já tinha 12 anos. E nós começamos ali a caminhada como adolescente. Criança, não tinha adolescente. Era criança e jovem, não é? Tinha o grupo de criança e o grupo jovem. Até ficar solteiro 200 anos, ele era jovem, cantava na música. Na verdade, tinha isso, né? Se Entendeu? casou, deixou de ser jovem. Então, For solteiro. aí o tempo passou, aí começou aquela pressão, tem que se batizar. Se não se batizar, não pode cantar. Eu nem estava ligando para isso, não dava muito, não. Eu fazia as coisas na igreja, tinha medo do inferno, medo de ir pro inferno, mas não me ligava muito, assim, de ser. Alguns traumas na vida que a gente acaba, né? Aí, pressão para batizar. Se não batizasse, não ia participar de nada. Eu tocava surdo, como um xisto. Vou te botar na bicicleta, todos os pontos de pregação, eu queria para tocar o surdo, pandeiro, né? Aí, Monchisto falou assim, você tem que batizar, você tem que se batizar. Eu falei, Monchisto, ninguém dá testemunho para mim, não. Tem agora testemunho não é aquilo que nós vimos ontem lá ontem na igreja, não era aquilo, não. Você tinha que dar testemunho e contar a história. Por que você dá testemunho para ele? Você conhece a vida dele? Aí, entendeu? Era assim. Então, ninguém vai dar testemunho para mim. Eu aprontava muito, né? Aí,
Irmão X, não, pode, vou dar testemunho. Irmã Celina, também dou. O irmão Delfino, também dou testemunho para você. Precisava 3, pelo menos, né? Aí fomos, mas convenceram, quarta-feira. Só que na hora de chamar para pedir o batismo, o pastor Manuel chama o Erci, que ele falava, Erci, e Misael. Misael era o esposo da Sônia. Só que nessa época o Misael não tinha condição nenhuma, ele era muito pior do que eu. Ele aprontava muito na época, né, coitado? A bobeira dele, né? Adolescente, né? Adolescente. Mas nem ia à igreja, ele era pior do que eu. Não participava dos cultos de crianças, não cantava no grupinho, nada disso. Aí eu... Quem dá testemunho desses dois aqui? Ninguém levantou a mão. Aí minha cara queimou, né? Eu já era tímido, como eu sou tímido até hoje, eu era muito tímido. Aí eu baixei a cabeça, ninguém deu testemunho. Ninguém não tem testemunho, deixa pra próxima. Imagina a vergonha. Rapaz, Misericórdia. eu fui pra casa e meu pai era o diabo. Nessa época meu pai estava na igreja, estava firme. Meu pai, não vai pedir mais, não vai voltar mais, não vai fazer, não vai, não. Meu filho passou muita vergonha. Eu falei, não volto mais na igreja. Eu não volto mais. Aí minha mãe orando. Meu filho, volta assim. Aí irmão X foi lá em casa depois do culto. Não tinha como levantar a mão para você, porque não podia dar para o Misael. Então, Pastor, dá uma pros- pergunta. É. Tem que ser pros dois, não podia ser individual? Não, mas era individual. Esse dia foi. Entendeu? Foi Pra não uma. pegar mal com o outro, É, o camarada entendeu? Foi um. Foi me passando. Foi de A prova. última prova, Foi né? a última prova. Entendeu? Aí, não, mas porque o pastor perguntou para os dois, era para você, volta domingo. Eu falei, não vou mais, não vou mais, não quero mais saber isso, não. Aí, não, você vai, eu preciso de você para tocar o surdo para mim. Você tem que tocar o surdo para mim. Vila Rosa, Vila tinha um ponto de pregação. Né? O Antônio Correia dirigiu o campo de pregação há algum tempo, monchista. Aí me convenceram, eu fui. Aí, quando o pastor falou, aí quase a igreja toda deu testemunho. Né? Mas eu falei, agora já não vale mais. Não. Agora, né? Já passou? Aí me batizei. Perfeito. Para se batizar, você tinha que voltar do batismo com paletó e gravata. Já saía d'água, já, bicho. Não, você levava numa bolsa, quando saía, tirava aquela roupa, secava, já não colocava. Você podia ir com a calça, você ia mesmo, sem uma roupa para batizar, tinha que ser calça comprida também. E o terninho, a gente não tinha. A irmã Celina tinha um paletózinho lá, que tinha um irmão, que era pai do Misael, irmão Hélio, que era no presbítero, ele trabalhava no Alixeira. Lá em. Meu Deus. Hoje tem acho que depois do Baitê ali, Vaz pequeno. Cesarão ali, Cesarim, sei lá, alguma coisa. Cesar Maia, não? Cesar Maia. Ali era o Alixeira, entendeu? Acho que tem até hoje, mano. Ainda é? Como ali na Vila CP também era uma lixeira antes, né? Aí, e a roupa nesse negócio de lixo, ele catava aquilo, levava para a igreja, dava para os irmãos, daí lavava. A irmã Celene tinha lá um pequenininho, ela chama até paletó, tô com medo. Ela falava assim, mesmo zoava a gente. Paletó, vem aqui assim, meu filho, ó. Paletó preto, agarrava pelo, aí uma gravata, aquela gravata larga, né? Aí eu falei, Jesus, como eu vou usar isso, meu Deus do céu? Mas tinha que colocar. Você está disposto a usar paletó e gravata? Eu não peguei mais o chapéu já era... Anterior, senhor. Era, mas usava quem queria, né? O Edalto usava chapéuzinho. O Edalto gostava de usar chapéu. Entendeu? Aí, você está disposto a usar o paletó e a gravata? Sim, senhor. Então tá bom. Se ele falasse que não... Perdia também. Perdia, tá fora. Aí levei aquele paletózinho, aí o que eu fiz? Davi também, me parece que o Davi também foi a mesma situação. O Davi também acho que virou a gravata. Me perdoa, meu cunhado, se eu estou exagerando, mas parece que nós batizamos no mesmo dia. O que eu fiz? Eu virei a gravata, a ponta fina para fora e a larga para dentro, né? Para não ficar tão ridículo. Mas eu ia botar aquele paletózinho triste. Chegou na hora de botar aqui para a igreja, eu falei, Jesus, tem que colocar esse paletó de novo. Minha mãe, meu filho, Jesus vai te dar um terno, Deus vai te dar um terno. Minha mãe sempre, fé. Aí apareceu um senhor, sou José. Ele começou nas ruas, nas casas, né, que ele tinha muito crente, os crentes usavam terno. Ele começou a visitar as casas. Aí irmão Nilo, que é o pai da Elisete, sogro do Jorge. Aí, manda aparecer. Conheci. Conheceu ele, né? Cantava no coral, ele. Aí ele falou assim, eu sei,
o seu José faz terno, um alfaiate muito bom. Você não quer medir um terno com ele, não? Minha mãe quer. Minha mãe respondeu, quer. Eu fui responder que o dinheiro que deu trabalho era só uns biscatinhos que a gente fazia. Aí ele mediu, eu fiz um terno bonitinho. Aí sim, me alegrou mais ir para a igreja. E depois eu fiz outro, né? E Deus foi abençoando. E depois, hoje tem bastante terno, graças a Deus, né? Glória a Deus. Mas era assim. Isso é uma das histórias iniciais. A gente vai fazer mais perguntas. Só queria então tirar dúvida. Né? Nesse período do batismo, então, meu avô já tinha voltado para a igreja. Teu avô, sim. Meu pai. Mas só que logo depois desviou novamente. Entendeu? Aí não voltou mais. Porque quando eu conheci o vovô já não. É, Muito tempo, já não morava na igreja. já Já não morava com a minha Meu avó. Né? pai, ele ia e voltava, ia e voltava. Então, obrigado, pai. Antes de passar para o Eliel, é bom ressaltar aqui duas situações também que eu esqueci. A gente vai focar um pouco nas histórias aqui da Assembleia de Deus de Boiúna. E eu fiz questão de chamar o Eliel também, porque ele é neto de um dos pioneiros, ou pioneiro, né? Depois do meu avô. Agora não me lembro se ele chegou primeiro que meu avô, ou chegaram juntos. Mas trabalharam juntos na construção da Assembleia de Deus de Boiúna. Eliel, então, representando aqui o pastor Antônio Corrêa, de saudosa memória também. E eu, de certa forma, representando, né, entre aspas, o pastor Manuel Cardoso, que como meu avô também, pra gente falar um pouquinho sobre a vivência com esses dois homens de Deus. Eliel, fica à vontade aí, por favor. Obrigado, Leandro. Paz para todos, boa noite. Como o Leandro já mencionou aí, realmente meu avô foi um dos primeiros, né, a chegar junto com o pastor Manuel. Então, como ele falou, sou neto desse. E minha vida foi toda na igreja também, né, como pastor Si. Eu já desde fui criado, né, assim num berço evangélico e criado, né, sem desviar até hoje, né? Minha história toda é boiúna, não tem outra outra história que não seja assim boiúna, histórias, né, engraçadas, histórias marcantes na nossa vida, né, de começar a tocar, né, de criança, história de criança, né, desde novinho, Leandro já desde criança, né, dando trabalho para nossas tias. E adolescente, né? Eu não, pô. Queima não. O irmão do nosso pastor Elci também era nosso professor lá da classe de adolescente, sofreu muito com a gente, mas assim, era coisa, né, de jovem, de adolescente, criança, mas sempre firme, né? Leandro, assim, ele, Leandro, firme ali, uma história mesmo viveu, né? Como o título é Papo de Bleiano, a gente tem muitas histórias engraçadas e histórias marcantes da nossa vida. Então, estamos aqui nessa noite para trazer um pouco, né, da nossa história, né? Como eu falei para o Leandro, tinha outra vez que tinha uma congregação que desde novinho, meu avô dirigia, a congregação chamava de, eu não sei porque tinha, o nome era Pedreira de Copacabana, hoje conhecido como Ligação, ou Jericó. Mas naquela época tinha esse nome de Pedreira de Copacabana, não sei se o pastor você sabe, mas tinha Porque esse... existia uma pedreira lá dentro chamada Copacabana, entendeu? Hoje é um condomínio dentro da pedreira, né? E aquela região, que chamam também hoje, chamava de Ilha do Sapo também, né? Uhum. Ela tinha uma pedreira Copacabana, por causa da pedreira Copacabana que estava lá dentro. Eu, quando era criança, eu não entendi, mas por que Pedreira de Copacabana? De Copacabana é tão longe, né? Nome tão longe, Pedreira de Copacabana, mas tinha, então, e eu andava, assim, eu não sei precisar quantos quilômetros, mas eu, desde 93, 4 anos, minha mãe falava que eu chegava no meio do caminho e falava, mãe, para por aqui, mãe, para por aqui, de tanto que eu andava para chegar na convenção, mas é a história que a gente tem, né, na nossa vida, como desde criança, né, também tem uma história que eu contei uma vez aqui do meu avô. Meu avô levava meu irmão na cadeirinha, né? Trompete, trombone, tudo atrás. E tinha uma descidinha ali na varanda, né? Aqui perto. E toda vez ele falava, lá vai Gugu. Gugu era o apelido do meu irmão. Lá vai Gugu. Aí descia, lá vai Gugu. E descia todo dia. Outro dia deu ruim. É. Aí ele falou, lá vai o que desceu, tomou um tombo, foi o Gugu para um lado, trombone pro outro, meu avô pro outro. Foi uma história engraçada. Lá foi o Gugu mesmo. Foi o Gugu, foi embora, entendeu? Então, essas histórias que tem, assim, da nossa vida, né, na igreja,
foi Uno. Também vou contar a história do meu pai aqui. Acho que o pessoal vai dar muita risada aí das histórias. Valeu, Eliel, valeu. Agora eu vi o Diego aqui, já a terceira geração, como eu anunciei anteriormente. Diego, eu conheci, Diego ele devia ter uns 14 anos, aproximadamente, né? 13 para 14 anos. Depois eu vou falar do Bruno também. Tem muita história pra falar do Bruno. Mais novo, né? Quando o Bruno me chamou a atenção, vocês vão saber. Vai lá, Só Diego. cuidando, cheio de cabelo. Participou, tudo bem. Nasci em berço evangélico também, ali na Assembleia de Deus de Paulo da Fome, hoje nomeado aí como Monte Hermon. Foi apresentado na igreja saudoso pastor Osvaldo, carinhosamente o vô Osvaldo, né? Sempre Osvaldão. E fui criança ali na igreja, adolescente, eu me aproximei do Bruno, né? Fizemos aí a adolescência todos juntos, logo após também conheci aí o Leandro, Eliel, também se tornaram nossos padrinhos de casamento, conselheiros, amigos, pastor Si. É uma honra estar aqui com vocês, né? Também espero dividir aqui algumas histórias engraçadas, vamos lembrar aí daqui pra frente, e tô muito alegre de estar aqui com vocês. Valeu, Diego. Vamos lá, Bruno. Bruno eu conheci, Valeu, acho que tinha uns 11 anos. Eu cheguei Por aí, na né, Bolívia Bruno? com 11 anos. Com 11. Início de 2010. Início de 2010. Eu lembro que eu me converti. Teve um culto, né? Ao ar livre do lado da minha casa. Aí o Diego tava lá, aquela galera ali do Pau da Fome. E eu conheci esses caras só jogando bola, né? No campo do Vilmar lá. E não sabia nem que eles. Você vem que era crente, tocavam. Não sabia que Dá uma volta de mulher, dá uma volta de mulher. A gente sabia que eles eram crentes. Né? Aí, isso aí é doido. Diego Sabia, era sabia, bonzinho, né? sabia. Fazia bagunça na frente, mas era bonzinho. Meu Deus. Aí eu vi eles tocando assim instrumento de sopro, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Aí fiquei admirado, né? E tava lá perto deles que eu conheci, né? Aí minha mãe viu, eu só vivia na rua jogando bola o dia inteiro. Aí minha mãe me viu sem camisa, assim, de bermuda no meio do culto, assim. Minha mãe, garoto, sai daí, vem pra casa. Aí fui correndo pra casa, coloquei uma camisa, fiquei lá com eles. Aí eles me convidaram, né, aquele dia. Falei, pô, vai lá na igreja, assistir o culto. Era um domingo à tarde. Aí eu fui, foi eu e Charles. Charles foi comigo nesse dia. Aí a gente chegou lá, aí conheci a igreja e tal. Aí no outro dia, né, o Diego e o pai dele foram lá, acho que pegar algum material, fazer alguma Fizemos coisa. uma visita. Foi fazer Na visita, sua né? casa, acho que sua mãe falou, pô, visita depois meu filho e tal. Foi. A gente foi lá especificamente. Aí Diego e o presbítero Marquinhos chegaram lá, aí me convidaram. Aí eu falei, poxa, eu gosto de tocar guitarra, né? Eu pensava assim, quero tocar guitarra. Aí o Marquinhos falou assim, rapaz, você prende um instrumento de sopro, depois você faz prova pra marinha. Que legal. Aí é mesmo? Aí fui lá, e no outro sábado eu fui no Pau da Fome. Aí cheguei lá, tinha uns 10 trompetes. O pessoal tocando trompete assim, eu falei, caramba, vou estudar isso aqui mesmo, não tinha outra coisa. Daí passou uma horinha assim, chega o Diego com o trombone nas costas. Sozinho. Só ele, eu, pô, monta isso aí pra eu ver o que é isso aí, cara. Aí quando ele abriu assim o trombone, eu falei, pô, só tu que toca isso aqui, cara? Ele, só eu. Eu falei, então vou somar contigo, eu vou tocar esse negócio também. Aí comecei assim, né? Legal, Comecei legal. a tocar trombone assim. Aí tive o privilégio de ter o pastor Levi como primeiro pastor ali, como um discipulador, cara que ajudou a formar a minha mentalidade, a minha vida espiritual, assim. Me ensinou a base ali, né? A ser um crente de verdade, a orar, ler a Bíblia. E essa base forte foi o que me forjou. E os outros conselhos dele, o pastor Levi era assim, um cara muito safo. Lembro que a gente, adolescente, era os ajudantes do pastor Levi na obra. Aí, Sempre falando parábola. o pastor Levi falava assim, pô, Bruno, pega a vassoura pra mim. Aí saia correndo voado, pegava a vassoura, trazia. Aí, toma aqui, pastor. Aí ele fingia que não via, assim, já inventava outra história. Tava. Poxa, o pastor pediu a vassoura, não pegou. Vou varrer então. Começava a varrer. Mas tinha as pegadinhas. Quadro redondo. Começava a varrer. Ele, pô, isso aí é muito bom, rapaz, muito bom. Entendi agora. Ele pede a vassoura, mas na verdade ele quer que tu varre, né? Aí fui ficando mais esperto ao longo dos anos. E Deus foi abençoando. Eu lembro de ter dias que a gente chegar na igreja, todo mundo ajudando o pastor Levi. Aí o pastor Manel, esse dia foi lá. Acho que era um dia de semana, assim. O pastor Manel chegou lá no Pau da Fome. Aí o pastor Manel se emocionou, né? Hoje começou a chorar porque ele viu que só tinha criança ajudando o pastor Levi. E foi uma fase muito boa, assim, de crescimento pra gente, espiritual. E Deus abençoou muita gente por conta desses ensinamentos, essa base que o pastor Levi passou pra gente. E essa aí foi o início da minha história na Assembleia. Legal, Bruno. Eu acho que eu vou falar um pouquinho também sobre minha infância.
Conta aí, conta. Surpreenda Tem não, muita hein? história, tem muita Não história se boa. assusta comigo não, pelo amor de Deus. Então, já é nítido aqui, tá bem claro que eu fui também berço evangélico, né? Meu pai sempre foi evangélico, como ele já falou, e eu tinha, então, um avô pastor, meu pai ainda era presbítero quando eu comecei a me entender por gente, né? É, Era presbítero. E o que era muito marcante pra gente, em relação à igreja, era os domingos, 6 horas da manhã, que tinha oração. Na maioria das vezes, meu pai nos levava, quando tinha carro, ou quando não tinha carro também, né? Lembro de muitas vezes pegando táxi, né, pai? uhum. Pegava táxi cedão ali na Taquara. Quando tinha o carro, levava a gente com um colchonete na mala da Fiat Banco 147. traseiro. Fiat 147, Fiat antiga, meu avô 147. teve uma. Eu lembro disso, meu pai e também o pastor Carlos de Souza, sempre fiel ali nas orações, também com os filhos deles, né? Cassiane, Cristiane e o Júnior. Juvenil também. Me lembro do Juvenil. Oeirão. Juvenil era fiel também nas orações. E falando de Juvenil, eu lembrei de uma vez que Deus usou ele para responder o Senhor, né? Em Uhum. oração. Me parece que meu pai. Tá vendo? Esse momento que a gente passa de dúvida, dificuldade, querendo saber se Deus realmente tá ouvindo as orações, né? Se aquele trabalho sendo realizado tá tendo algum objetivo no reino. Meu pai orava isso em silêncio, depois se eu me corrija se eu estiver errado. E de repente Deus então usa o presbítero juvenil nessa oração e fala: Homem, eis que eu ouvi a tua oração, alguma coisa assim. Não é papo de bleiano, é coisa engraçada, mas também é coisa séria, pessoal, pra gente se emocionar também. É bom lembrar isso. E se for o caso, até sentir a presença de Deus também, porque estamos reunidos aqui como servos de Deus. E falar das experiências dele é extraordinário. Então, fechando parênteses, e Deus então usou o presbítero juvenil para responder ao meu pai, algo que ele estava pedindo a Deus, né, como resposta naquele dia. Né? Então, essa foi mais ou menos a nossa infância. A parte das bagunças a gente vai falando no decorrer da conversa. Eu queria voltar aqui com meu pai agora, para que meu pai contasse também o milagre, porque meu pai estar vivo já é um milagre. O nascimento dele e a sua vida após nascimento já é um milagre. Então eu gostaria, pai, que o senhor também contasse, o senhor passou batido nessa parte aí, mas é importante que vocês conheçam a história também. Eu ia até contar, mas o tempo, né? Vai tomar muito tempo. Eu, segundo a minha mãe e a minha avó, eu nasci morto. Morava na roça. A casa mais perto da casa da minha tia, onde eu nasci, era cerca de meia légua, que eles diziam, 3 quilômetros. 3 quilômetros, uma légua são 6 quilômetros. E naquele dia todas as parteiras estavam ocupadas. Todas, eram 3, minha mãe disse que eram 3, todas estavam ocupadas. Ninguém pôde atender. E a minha avó e eu passei dó de nascer. Primeiro filho, minha mãe muito nova, não tinha nem 18 anos ainda, não tinha acompanhamento, pré-natal, nada disso, né? Lá na roça. E meu pai saiu atrás de uma, não encontrou, outra também não, e todas as 3 estavam ocupadas. E meu pai não voltava, minha avó estava desesperada. E minha mãe perdeu as forças, não tinha passagem. O médico faz hoje, o médico vai e corta logo, né? Faz ele tira a criança ou faz cesárea. No meu caso, não aconteceu isso porque não tinha médico. A minha avó, minha mãe já estava morrendo. A minha avó foi para a porta, eu conheci a casa da minha tia, na fazenda alta, tinha uma varanda. Ela chegou na porta da cozinha, muito alta, e disse: Ó Deus, dá-me condição de salvar pelo menos a minha filha. Aí quando ela voltou, ela falou assim: Santinha, era minha tia, chamava Maria Aparecida. Santinha, pega uma tesoura para mim, minha filha, e um algodão com álcool. Tá fazer, mãe? Pega para mim, minha filha. Aí minha mãe tá deitada na esteira, no chão, né? Aí ela colocou minha mãe na posição, desinfetou aquela tesoura com álcool e falei, cortou, né? E abriu passagem. Só que eu era um menino muito grande, né? Forte. Aí me puxou para fora. Mas eu estava morto. Aí falou com a minha tia, Santinha, coloca ele na mesa aí, depois nós vamos preparar ele para sepultar. E com isso ela começou a cuidar da minha mãe, né? Aí foi lá, como ela fez o curativo, pedra úmida. Vocês conhecem a pedra úmida? Sim. Gostava aquilo, a minha mãe, aquilo queima, faz barba, coloca aquilo, queima, faz tudo. Aí ela fez a pedra úmida, juntou, né, direitinho, parou o sangue.
e cortou o umbigo direitinho, para não ter problema, tirou a placenta, aí fez tudo direitinho, como uma parteira fazia. E aqueceu, minha mãe já estava gelada, não chorava, não gritava, não falava mais nada. Teve um parto todo assim como morta. Aí ela aqueceu bem, né? Deu um chá quente, que ela sabia como fazer, enrolou ela bem no cobertor. E aí ela falou assim: agora, Santinha, você já arrumou ele para enterrar? Eu não, mãe, deixei para a senhora fazer isso. Minha avó me contava isso, eu era criança. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: meu filho meu neto tão bonito, tão forte. É isso aí. A mão de Deus. Milagre desde o nascimento. Ela voltou na porta e falou assim: ó Deus, assim como o senhor deu condição ao profeta Elias de salvar aquela criança, faça com que eu salve meu neto. Ela voltou e fez a mesma coisa. Glória a Colocou as Deus. mãos, a boca e fez a respiração boca a boca. Na terceira vez eu chorei. Glória a Deus. Aí quando eu vou ser apresentado, meu filho, diz a minha mãe que o pastor disse assim, o presbítero, profetizou que estava apresentando um sacerdote. Me contava isso. Falei, mãe, meu filho, foi Deus que falou. Falei, mãe, tá bom. Agora vai acontecer. E todo mundo tem a revelação, minha mãe. Olha, Deus cumprir. Aí um dia montou o X, eu já tinha 18 tempo quartel. Aí o Monchito falou assim, ó, tem uma revelação com você. Foi comigo, Monchito? O que foi? Eu sonhei que você entrava lá na rua da igreja, né? Você, cheio de estrela e um batalhão atrás de você, e você comandava aquele. Quem sabe, vou pro exército agora, né? Pode ser que. Eu não queria nada com militar, pode ser que. Né? Eu vou... Não. O Mosquito era bravo. Não. É espiritual. Eclesiástico. Falei, tá bom, Mosquito, tá bom, tá bom. Né? Então as coisas foram acontecendo assim, e Jesus me ressuscitou. E minha mãe, todo meu aniversário, ela contava isso, né? Todo aniversário. Mas a Verdade. tua avó era crente ou ela. Minha avó era crente, tadinha, mas nunca foi liberta de cigarro. Ela Mas ela era crente. crente, tinha fé. Ah, Avó Odete. Minha avó Celina, minha avó era pastor. Meu avó era evangelista, né? Ela é evangelista. Se chegar pastor é muito difícil. Evangelista é responsável por toda aquela região aí. Goiabeira, Pertinho, Pará. Ele era responsável, supervisionava tudo aquilo ali. Cupará aqui onde é a aldeia, Cupará, que é a mesma coisa? É, onde tem a igreja hoje, Madureira, lá, onde Essas Buiúna tem igrejas lá. são É, nosso campo, né? tem uma igrejona lá da missão, né, onde eu nasci, mas tem a de Madureira. Então foi assim, foi o nosso nascimento. Você lembrou? Então, irmão, Deus é o mesmo, fez milagre, ele continua fazendo. É papo de baiano, né? Deus faz milagre. Faz. E tudo nós somos da exigência que tínhamos quando éramos crianças e adolescentes. Quem venceu, quem suportou, são obreiros de verdade hoje. É verdade. Viu? Verdade. Então, se a gente tomasse banho de rio, era disciplinado. Viu? Se pegar jogando bola, disciplinado também. Tinha que ir para a reunião pedir perdão. E graças a Deus que nós suportamos isso aí. Erramos, pedimos perdão várias vezes, né? Mas estamos aí. Até o dia que Deus nos colocou na direção. Agora tem que ser aqui. Aí eu já estava casado. Né? Quando eu assumi a responsabilidade e atendi a ordem de Deus, eu já estava casado. Foi em 1980, janeiro de 1980. Aí eu atendi o chamado. Ninguém é nascido aqui ainda. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos. Mais velho aqui nasceu em 81, então. 22 anos, entendeu? Então E ali nós agarramos a obra, graças a Deus, para nunca mais voltar atrás. Eu lembro que quando eu fui para entrar na escala, na segunda-feira, a nossa reunião, eram poucos obreiros, né? Obreiros jovens, tinha a Roséia, Carlinhos. Eu cheguei lá, o Monchisto falou assim,
Aí o pastor Manuel perguntou, o que o Erci está fazendo aqui? Pensou que eu já ia lá para pedir perdão. Eu estava sempre lá. Né? Aí ele veio entrar na escala, ele, glória a Jesus. Os irmãos aceitam? Aí terminou a reunião, eu falei, pastor Manuel, eu vim entrar na escala. Já entrou? Eu falei, não, eu quero ir à frente, eu quero que vocês orem por mim. Então vem cá. Aí foi lá na frente, orou, um brado de glória, ali, presença de Deus, né? Eu falei, pastor Manuel, eu quero entrar para não sair mais, eu quero ser obreiro de verdade. Ele me abraçou, escutando. Mas isso era de coração. Eu não queria ser pastor, nada disso não. Eu queria ser obreiro de verdade. Primeira escala, pau da fome. Pau da fome. Trabalhamos muito ali, graças a Deus, sememos bastante ali. Né? Era segunda, terça, quinta e sexta. Só no alto do morro. Só lá naquela região lá. Trilho, subindo, descendo. Né? Quarta-feira era culto na Buiona, culto público. Nós éramos congregação de Madureira. Era culto público na quarta e no sábado culto de membro. Então esses 2 dias não tinha culto em lugar nenhum. Aí terminou os 2 meses, Cafundá, São Gonçalo. De lá eu fui para a ligação ajudar teu vovô, irmão Antônio Corrêa, presbítero Antônio Corrêa. Ele foi meu instrutor, ele me ensinou a ser obreiro, entendeu? Ele que me ensinou a ser obreiro. Ele me falou, assim, porque a gente entrava, vendo trabalhar, mas sempre com referência, mas né, ele foi meu instrutor. Fala na prática. E ligação, era ligação, porque era ali em cima, perto daquela fábrica hoje, da empresa que tem de ferro, que até o dono foi meu colega de escola, o Miltinho. Então era ali, era um bequinho. Você deve lembrar desse bequinho, lembra não? Você não lembra não? Não disse. Depois foi lá, para Pedreira, Copacabana. Eu era auxiliar. Teu avô dirigia o coral. Então, domingo, ele ia para o ar livre, de noite ele ia para a Buiona. E eu ficava dirigindo lá, Pedreira, Copacabana, e quem me auxiliava? Teu pai, meu companheiro, meu amigo. Sem escalar, ele ia para lá. Meu pai sempre gostou assim de. Minha tia chegava a falar que meu pai ia falar, já vai pro buraco. Mas na época da Rio Grande, que era uma tecida, né? Ali, aí chamava minha tia e falava, já vai pro buraco. Tem uma história aí, tem uma história aí. A Ruth falava. Já vai pro buraco. Então, às vezes fazia culto. Eu sou pai sozinho lá na Pedro Copacabana, só nós 2 lá. Na época já tocava guitarra? Ele tocava tudo. Então a nossa história. Isso é muita coisa. Tem cada coisa engraçada. Né? Não tem que contar. E a gente foi forjado, Bruno e Diego, pelo um instrutor muito pesado. Era igual exército antigamente. Brabeza. Hoje não tem mais, né? Acho que não, tem que ter cuidado, não pode ofender o soldado. Não tinha esse negócio, não. Hoje tem grupo de zap das mães? Você falou aí agora. Não, não tinha isso, não. Entendeu? Eu servi o exército sem querer. Mas depois eu fui entender que foi Deus que fez isso. Porque eu aprendi a ser submisso. Porque eu não tinha pai para me baixar a cabeça, entendeu? Era eu e minha mãe, eu era o chefe da casa. Então eu não tinha ninguém para baixar a cabeça para ninguém. O negócio é eu e pronto, né? Eu era o pai de meus irmãos, eu brigava por eles. Esse negócio. Então lá no exército eu aprendi a ser submisso. Deus me fez passar por lá para aprender a ser obreiro, entendeu? Eu confesso que a gente tem uma natureza que às vezes submissão é meio complicado. Mas eu fui forjado lá com toda a forja da escola teológica prática. Deus me levou no exército para aprender a falar sim senhor e não senhor, né? E obedecer, né? Então, primeiro eu tive que passar por lá para depois, né, tornar chefe de família e ser obreiro. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Tem muita história, que eu lembro. A mãe dele fica assim, não, você não lembra? Mas eu lembro e conta a história direitinho. E quando eu ouço alguém contar errado, eu fico nervoso, dá vontade de falar, não é assim. Eu lembro que o senhor sempre conta também da história quando o senhor ia pregar, e meu avô era sempre irônico, então, assim, sempre chamava o pastor assim para pregar, para dar uma palavra, até que um dia o senhor orou.
conta essa história aí que o senhor orou e Deus realmente... Foi aquele dia que Deus chamou mesmo a palavra, teve certeza que... Verdade, Antônio Corrêa era muito irônico. E eu ficava na porta. Eu era o porteiro. Eu sempre fui muito fiel. Eu entrei para a escala de obreiro para ser obreiro de verdade. Eu era jovem, tinha um culto de mocidade nas congregações e todo mundo ia. Queria saber se era obreiro, eles eram jovens e eu ficava ali. Ó. Aí um dia o pastor Manuel, você não foi não, meu filho? Pastor, eu sou obreiro, o senhor me escalou aqui na sede. Deus te abençoe. É assim mesmo. Entendeu? Então, eu era o porteiro na ligação. O irmão corria todo, chegava e falava, vamos ouvir uma palavra. Aí, a voz do Daniel. Trabalhador de escala, Guimarães. Eu ia tremendo, né? Porque não saía nada. Aí eu falava, Jesus, tem misericórdia, eu preciso ter o dom da palavra. Eu agora sou obreiro. Né? E orava, e nada. Orava e nada. E todo culto, uma correia me pegava, né? Aí um dia eu estava orando, eu falei, Jesus, me dá o dom da palavra. Quando ele me chamasse, eu me dá o dom. Aí Jesus me deu filho pródigo. Aí eu senti assim a coisa boa de Deus, né? Falei, vou pregar aqui. Aí entrou 2 pessoas que eram desviadas, da família dos 11. Eu vou falar na família dos 11? Não, né? Você não lembra, não? A família dos 11. Quem era uma da família dos 11? A Lúcia, a esposa do... Cunhada ai, meu Deus, a esposa do Isaac, como é o nome dela? Esposa da Demi? Da Demi. Ela era era jovem, né? Família dos 11, que na casa dela tinha 11 pessoas. E Antônio Corrêa colocou o nome da família dos 11. Meu avô tinha o costume de colocar apelido. Sempre colocava. Aí naquele dia, quando ele me chamou para pregar, para falar, eu cumprimentei os irmãos já diferente, né? Aí li a parábola e fui pregando aquilo. Eu preguei 40 minutos. Eita. Ele falou assim, onde você pregou, Pedro? Aí, graças a Deus, eu perdi aquela coisa dali para lá. Para mim, Deus... Quer dizer, se eu estiver bem com Deus, ele me usa, né? Depende da nossa... Muitas dessas coisas boas, como o Antônio Corrêa, tem saudade do Antônio Corrêa. O Antônio Corrêa era uma bênção, viu? Não desfazia de ninguém. Todo mundo cantava com ele. Eu quase toquei. Eu não toquei, eu estudava trombone, mas não tinha um instrumento. Mas tinha o Alex Garaldé. Eu fiz as lições até lição 30. Até 82, né? Até lição 82 que a gente fazia só letramento. Quando aí tinha que comprar o instrumento. Não tinha como comprar o instrumento. Entendeu? Aí eu não tinha como comprar, desanimei, não estudei mais o instrumento. Hoje eu fico falando assim, aqui na Mercedes tem instrumentos e não tem quem quer aprender a tocar. Né? Eu falei assim, é inédito, a igreja tem o instrumento e não tem quem quer aprender a tocar. A gente não tinha. Leandro quase que desistiu porque não tinha instrumento. Né? Instrumento velho. E o que eu consegui ainda ameacei. Né? Instrumento velho. Aí eu falei assim, meu filho pai, eu não tenho instrumento. Eu falei, então vamos lá comprar lá na Rua da Carioca, comprar um instrumento. Eu tinha pegado o fundo de garantia. Vamos lá agora. Lembra disso, meu filho? Aí fomos lá, falei, qual é o instrumento aí dentro das nossas condições? Aí comprou, porque ele se animou a tocar, instrumentozinho novo, bonitinho, trombone. Mas era assim, dificuldade. Eu comecei tocando com... Na época a igreja tinha uns instrumentos. Aí eu tinha um bombardino em dó, aí, né? Podia ir para a igreja, o bombardino partiu no meio. sozinho. Partiu no meio. Eu falei, meu Deus, o único instrumento que eu tinha para tocar, agora sem. Foi quando meu pai comprou um trombone, que ele tinha campana pequenininha, mas foi o meu primeiro trombone. E ele não tinha aquela coisa para aprender, não. Ele tava tocando só em caixa, esse trombone foi pra lá da fome. Foi? Soltava aí. Era uma... Porque tu tava tocando, daqui a pouco o negócio soltava, mano. Era uma coisa outra. Mas mesmo assim, sem compromisso de querer ser obreiro, a gente tem um período muito bom na juventude. Eu, aos meus 19 anos, 18 para 19 anos, depois que saí do pastel, um mover de Deus nos jovens, porque a mocidade cresceu muito. O Zé assumiu a juventude, seu pai saiu por razões, né? A gente sabe, eu sei porquê, alguns sabem, outros não sabem, mas ele saiu.
E ele que trabalhava com os jovens, Antônio Correia. Era com ele também. Tudo era com Ah, ele. o avô dele, É são. o avô dele, Falou pai. saiu. Aí o Zé assumiu, acho que ele tinha uns 17 anos na época. Aí ele juntou, né, adolescente, quem não... Fez um grupo só. Quem não... Criança já estava adolescente, não queria participar de criança, aí ficava largado. Aí o Zé juntou todo mundo e deu certo. Então foi um momento de muito crescimento no grupo jovem de Buiúna. Né? Batimos com o Espírito Santo. Aí foi período muito bom. Uma fase muito boa. E como vocês também já viveram fases boas entre os jovens, na época de vocês, né? E a vida espiritual é assim. E as coisas engraçadas, né? Que eu na época da minha... Não sei se eu posso contar isso aqui, mas eu vou contar. Conta. Aqui não pode esconder nada. Aqui Como eu disse aos irmãos, eu não era obreiro, mas eu sempre ajudava a cuidar da igreja. Trabalhava na obra, obreiro de fazer obra, mas obra espiritual não. Aí um dia de sábado, era o culto de membro, o irmão Antônio dos Santos, saudosa memória, ele levou um colega do trabalho para a igreja. E não entrava, não. No reunião de membro não entrava, não crente, não convertido. Não, só tinha que crente. ter a carteirinha. O cartãozinho de membro. Cartão de membro, senão ficar barrado. Aí o Antônio chegou e pediu para colocar aquele moço, que ele foi para aceitar Jesus. E o pastor Manel, por causa de um homem, mudava o culto, né? O enredo do culto. Aí, tá bom, irmão, tá bom. Aí, meu lugar de sentar era o último banco, o primeiro banco na chegada, e meu lugarzinho era na ponta do banco ali. Abria a porta e já estava lá fora. Não fazia hora na igreja, já ia para casa. Eu não tinha negócio de ficar fazendo hora na igreja. Eu morava no morro, saía, subia, né? E cheguei, sentei, orei, sentei, e aquele cara sentou entre eu e o irmão Antônio Araújo. O cara bêbado. Uhum. Aí, de repente, o cara falou, vou mijar aqui dentro. Aí eu falei, não vai não. Eu vou. Agarrei ele por aqui assim, puxei a porta, estava fechada, arrastei lá para fora e dei sinal pro Davi que estava na frente, tocando o instrumento dele. Davi saiu. Tinha sempre um tanque cheio d'água lá nos fundos, tanque de pedra. O tanque estava sempre cheio. Nós pegamos ele, enfiamos a cabeça dele dentro do tanque. Né? Aí puxamos de novo, soltamos ele, ó, vazou. Foi embora, entendeu? Então, Acho que eu lembro essas coisas. Ó, tem uma história de bêbado numa congregação, mas aí é o contrário, a diferença dos obreiros de antigamente e os da atualidade, né? Uma congregação entrou, tinha um rapaz meio doido assim na porta, né? Era da igreja lá, um jovem maluco desse de igreja. Aí tinha um bêbado perturbando o culto. Aí o cara falava, porra, fica quieto aí, cara, pode perturbar. Atrapalhando o culto. E o bêbado nada. O bêbado fala alto, né? Aí lá pra não sei quantas vezes já o camarada tinha pedido pra ele ficar em silêncio, ele não ficava. Ele chegou assim no pé do ouvido do cara, isso é real, tá? Isso é a história real. Ó, fica quieto aí. E quando terminar, eu vou te dar um copo de 51. Meu Deus. Uma congregação nossa aí. Aí o bêbado, cara, o que ele fez? Ô, pastor, ó, ele falou aqui, se eu ficar quieto, ele vai me levar pra tomar uma. A diferença do obreiro. Ei, Diego, e você, Diego? Conta uma história engraçada? Diego tem uma história boa, Diego tem uma história boa. Tem uma engraçada. Na igreja, tinha começado a servir, né? Escala 2x1. O pastor Levi sempre muito gaiato. E aí, depois do culto ali, pregação, aí o pastor falava aquela, né? Quem tá triste, diga amém, dá uma glória a Deus. Né? E eu dormindo, pregação toda, cansado demais. Aí só aquele negócio, glória a Deus, né? Faltou, sobrei. Quem tá triste, diga amém, glória a Deus. Amém, glória sozinho. Acordou na hora. Aí, o pastor Levi, Diego, você não, Diego. Era pra pegar outro. A igreja toda rindo, sabe onde vai enfiar a cara. Que história. Só Jesus. E é do tio Aridalto. O tio Aridalto era demais. Eu vou contar aqui porque ele contou na igreja, então é fato comum, né? A todos. Eu lembro que eu era
Acho que eu era criança ainda nessa época, no templo antigo, antes da reforma, né? Era no templo antigo mesmo, né? Essa igrejinha lá histórica. Aridalto na ceia, cara, pede para uma oportunidade lá para contar uma visão. Aí ele sonhou, né? Segundo ele, uma visão que ele teve. Tinham 2 anjos ali na entrada da igreja e um em cada ponta da porta, assim, né? Da entrada. E tinha uma fila muito grande de pessoas que passavam pelos anjos, chegavam neles, eles faziam um filtro para saber, para direcionar, né? Céu ou pro inferno, né? Aí o anjo fazia o checklist lá no caderninho, falava, vai, pode subir e tal. E chegou a vez. Quando chegou a vez dele, ele falou que um anjo olhou pro outro assim, ó, e fez, ó. Aí falaram assim, ó, o caso dele é só com ele lá em cima. Ele não tinha destino, ele nem ia pro céu nem pro inferno. Aí meu avô, nervoso, não. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar pro assim, vamos. Pra Deus dar direção na vida dele. Meu Deus. Meu avô reagia muito rápido a esses testemunhos assim, cara. Tinha irmã que contava só visão de cobra. Aí ele falou, vamos orar pra essa irmã parar de ver cobra. Vamos ela começar a ver anjo. As reações do meu avô eram muito engraçadas. E você, Bruno? Rapaz, eu tava contando mais cedo, né? Tem uma história que é boa. A gente foi a Mercedes. Isso tem bastante tempo já também, né? A gente novinho, tem uns 10 anos já. A gente chegou lá, o pastor Elci preparou um café abençoado pra gente lá na igreja. A gente foi descendo assim, o Leandro falou, vamos ali ver o terreno. A gente foi descendo um caminhozinho assim. Aí chegamos, tinha dois montes de terra assim, cara. Parecia uma cova mesmo assim. Aí o Leandro falou assim, aí, isso aqui foi os pastores que dirigiam que foram sepultados aqui. Virei, dei minha volta e saí voado rapidinho. Aí depois o pastor Canteiro de horta. o pastor assim falou que era canteiro de horta. Falei, caraca. É outro Leandro, não foi eu não. Outro Leandro. E assim, é bom a gente lembrar também que, pelo menos na minha época do Eliel, ainda não podia jogar bola, não podia soltar pipa, não sei até hoje soltar pipa, não podia jogar bola de gude, não podia usar bermuda, né? Camiseta, essas coisas também. Até a camiseta regata era bem difícil pra se usar também. E aí eu lembro que tinha um vizinho nosso lá, de frente assim do meu avô. Meu avô tinha casa no alto, né, quem vocês conhecem. Então a gente ficava na laje, vendo as pipas, mas não podia fazer nada. E caía muita pipa, por ser terraço, né? Caía muita pipa voada ali. Aí um dia um vizinho chegou lá, poxa, Felipe, me dá essas pipas aí, você não pode soltar mesmo? Numa vergonha. A gente tinha um monte de pipa guardada, mas não podia soltar nunca. A brecha que a gente tinha pra tentar soltar pipa era quando tinha reunião de ministério, que era aos sábados à noite, ou então quando meu avô ia a Madureira, na reunião de obreiros. Que era o único dia que ele não estava trabalhando na obra. E ele estava em casa. Porque dia de semana ele estava em casa, né? Aí, beleza, a gente começava a soltar pipa. Só que a gente só sabia botar pipa no alto com vento. Se não ventasse. Se não ventasse, a pipa não subia de jeito nenhum. Aí a gente conseguindo lá, né? A pipa foi bem e tal. Daqui a pouco, aí ficava alguém de serviço, né? De sentinela. Vê se meu avô não vai chegar aí. Aí quem não tava com a linha, ficava de olho. Vem meu avô aí. Onde tivesse a pipa, cara. Quantidade de linha que tivesse. Botava a linha e ia embora com tudo. Às vezes a tia Valéria fazia pipinha pra gente com papel, com folha de caderno. Já fizeram isso? Eu já vi, mano. Já ouviu falar? Ele na época do Eliel. A pipinha dela ia longe. A Valéria era boa fazendo pipinha pra gente. Mas era tudo na clandestinidade, mano. Meu avô meu avô, como tinha muita obra em casa, então nas saídas dele a gente aproveitava pra jogar bola, soltar pipa, né, na correria. E a gente usava os tijolos da obra. Aí, rapaz, sempre bate na trave, né, que era o tijolo, quebrava o tijolo. Aí ele chegava... Acho que ele imaginava que a gente tava na infração. Bobo, não. Aí já chegava meio que sorrateiro, né? Sorrateiramente assim, quando a gente via, às vezes não dava tempo do sentinela avisar. ele já tinha emboscado já a gente. Aí pegava correndo o tijolo e guardava. Aí vinha ele. Ô, Felipe, quem foi que quebrou esse tijolo aí? Como é que esse tijolo quebrou? Assim, não, aqui, não sei o que lá. E nada, meu avô era demais. Eliel, agora você.
Conta aí seu caso novo que você estava contando pra gente. Uma vez nós fomos fazer um ensaio numa das congregações nossas lá no Cafundá. E já era bem tarde da noite, já devia ser mais de 9 horas da noite, todo mundo cansado, com sono. Uns estudaram, outros trabalharam. E o nosso maestro, chamava carinhosamente de Marcão, pediu nosso amigo para fazer oração. Vou citar o nome dele, né? Aí ele começou a orar, e a oração vai, vem, e ele cheio de sono também, que eu já tinha trabalhado. Do nada ele mandou assim, já no final da oração, cara, Deus, que a nossa oração possa chegar até os confins do céu. Só que todo mundo tava prendendo pra não rir. Aí o Leandro mandou quando o Leandro mandou acabou, mano. Todo mundo começou a rir e já começou a beijar. Porque, tipo assim, a gente tava prendendo pra não rir. O Leandro mandou cara. Porque, tipo assim, foi muito engraçado. É outro Leandro, não é isso não. Pô, confins do céu, cara. Onde seria isso? Não foi engraçado, né? Pô, todo mundo riu, cara. Aí já começou o ensaio bem naquela. E Marcão era calminho, né, velho? É. Meu Deus do céu, Marcão era bravo pra caramba. No ensaio, aula de música, sempre tem esses cenários, né? Lembrei do Pastor Levi, aula de música, Pau da Fome. Aí tinha alguns sábados que no final do mês ali era prova. Né? Ele dava aula, teoria, Alex da Oradena, prova. Sabadão prova, ó, estuda, vai ter prova, primeira vista. Aí já dava aquele frio na barriga e tal. Aí o Pastor Levi, a música, por exemplo, era o hino 304 da harpa cristã, né? Aí ele escrevia bem em cima assim, ó. Parabéns pra você. Tinha os colegas, você fala o nome, né? A partitura era do 304. Aí o cara. Pô, parabéns pra você. Parará. E pior que o Pastor Levi, ele aplaudia, cara. 10, a partitura era do 304. É muito engraçado, cara. Os ensaios assim são os melhores. Eu acho que o Tio Levi era o professor mais gaiato que tinha, né? Porque os outros eram nervosos pra caramba. O Tizak é muito legal, mas ele era mais nervosinho também. O Tio Levi era muito gaiato, mano. Eu contei pra eles uma vez, o Tio Levi me chamou de doutor em música. Eu fiquei todo feliz. Eu confundia o Mi com o Sol, com o Si, né? Falava tudo errado. Aí ele pegou esse solfejo de Alex Garodé e escreveu assim: o Leandro já é doutor em música. Eu, pô, legal. Agora só falta estudar raciocinando. Ele me exaltou e me derrubou. Meu Deus. Legal. É isso aí. Agora eu queria fazer pergunta pro meu pai. Explorar um pouquinho mais ele, que a gente já tá chegando na finalização aqui dos trabalhos, né? Pai, a gente queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como que se deu essa chamada missionária. A gente que é mais próximo conhece um pouquinho, mas é bom o povo de fora conhecer. E o senhor nunca expressou nenhum desejo e nenhuma atitude do senhor foi direcionada a campo missionário. Isso era um obreiro muito local. Mas a gente queria que o senhor contasse pra gente como é que foi um pouquinho, quando começou. Por que, pessoal, tô perguntando isso? Porque meu pai hoje, ele está como pastor missionário na cidade de Mercedes, em Minas Gerais. E tem mais 3 cidades, né, sob sua responsabilidade. Aí, então, para quem não sabe, está há 14 anos, pai, lá. Tá fazendo 14 anos. Fazendo 14 anos que está em Mercedes. Né, mas teve uma história de promessa de Deus bem antes disso tudo acontecer. Então é muito importante que ele conte, compartilhe conosco isso aqui. Ok, a história é um pouco longa, eu vou resumir aqui, claro, né? Mas quando eu fui dirigir Teixeira, situações, né, que nos obrigou a isso, e o pastor Zé disse assim para mim assim, olha, tem uma congregação, ou eu ou você vai ter que ir para lá. Eu era o segundo vice e ele era o primeiro. Aí eu falei, tudo bem, se for de Deus, né, tá tudo bem. Aí falou com o pastor Manel, aí ele, pastor Manel, você quer ir, meu filho? Eu, pastor, eu sou obreiro, né? Eu falei com o senhor que eu entrei na escola para ser obreiro, eu já era evangelista. Não, já era pastor. Aí, onde o senhor quiser. Eu já tinha aberto trabalho lá em Teresópolis, com presbítero. Eu já tinha terminado a construção de Itaguaí na igrejinha que o pastor Zé começou na época.
né? E nós fomos lá, terminamos, inauguramos, ficamos lá um ano. Você lembra disso? Né, Lembro. filho? A Elisângela aí era bem porque ela cantava todo culto ela cantava. 3 letrinhas preciosas, lembra-se? 3 letrinhas preciosas, né? A Cassiane. Todo lembrar, culto sim. ela cantava. 3 letrinhas. Ela gostava de cantar. A gente evangelizava, eu ia de manhã, voltava depois do culto. Ia 5 letras preciosas. 5 letras. letras. É, 5 letras. Jesus, né? É. Aí, a gente ficou um ano, aí o pastor Manel, ó, preciso de você voltar pra sede. Aí voltamos pra sede. Aí de lá, Teresópolis. Abrimos Teresópolis. 2 anos lá ajudando, organizando o trabalho com o Carlos. Depois nós voltamos novamente. Aí surgiu esta situação e eu falei assim, bom, se tem que ir, eu vou para Cafundá. Não, perdão, eu vou para Teixeira. Cafundá tinha coral, o Zé que dirigia lá, tinha coral, tinha banda, tinha tudo. Teixeira tava, né? Eu vou para lá, né? Porque se não acontecer nada, eu fecho a porta e volto, né? Porque ninguém vai me queimar. Agora, se eu for para Cafundá e não der certo, eu vou me queimar. Aí fomos para Teixeira e Deus abençoou. E os irmãos sabem o que Deus nos usou juntamente com a igreja para fazer, né, o que foi feito lá. Só que quando eu cheguei, a irmã Regina, uma serva de Deus abençoada, ela não era do nosso Cambuiúna, ela era de Madureira, mas ela não era de Boiúna. Ela morava na Vila Sapê, mais preciso no Parque São Januário, sei lá, quarto centenário. Aí um dia ela falou para mim assim, Pastor Si e Zélio, se prepara, porque Deus vai levar vocês para uma cidade muito difícil, muito complicada. Lá tem homossexualismo, feitiçaria, suicídio, droga, prostituição, tudo que não presta tem lá. Idolatria. E vocês, quando chegar, vai ter que orar, mas orar muito. Só que passaram 10 anos, né? Passaram 10 anos. E eu sempre dizia para a igreja, meu filho está aí que é testemunha, e quem congregou comigo? Irmãos, vamos cooperar com missões, porque quem está na missão merece todo o nosso carinho, o nosso cuidado. Não é porque o obreiro que sai daqui com a sua família para o campo, ele tem que ter os mesmos direitos que nós temos, seus filhos vestir, viver, comer, né? E depende de nós. Eu não tenho essa chamada. Eu dizia sempre, eu não tenho essa chamada para campo. Eu não tenho. Deus sabe que eu não tenho. Entendeu? Então vamos fazer o melhor para quem está no campo. Os filhos, o pastor Zé Luiz, por exemplo, foi para lá com seus filhos novinhos, né? E eles já estavam adolescentes na época. Ocasiões foram visitar Teixeira, só os dois foram ver os avós. Aí no dia deles, na véspera da viagem, chamei no púlpito. Falei, irmão, vamos fazer uma oferta especial aqui para Ezequiel e para Elisângela. Olha, para vocês, não é para levar para o papai nem para a igreja, é para vocês comer cachorro quente, fazer o que vocês quiserem. E a igreja ofertou, deu uma oferta boa, que eu não lembro quanto foi, para eles, foi para você, meu. Não é normal fazer isso, fazia oferta para o obreiro, né? Quanto fazia. Então foi assim que eu fiz, exercitei o meu pastorado no Teixeira. E sempre dizendo, aí às vezes a Zerinha fala assim, mas e a promessa? Já passaram tantos anos, né? Se foi Deus, vai acontecer uma hora. Aí um dia, num culto avivado, a Zélia estava para Brasília, no nascimento da Nicole, que ela foi cuidar da Priscila, né? Uhum. Aí, no culto avivado lá, o Daniel de Punk estava pregando lá, do nada o Marcinho chegou e falou assim, eis que tem um povo esperando por você. E eu já terminei, você que vai. Foi Jesus e meu emprego, eu vou fechar aquela porta. Jesus e meu plano de saúde, eu serei o seu médico. Jesus e minha filha que depende de mim, ela é solteira, eu tenho uma cadeira para ela. Minha graça te basta. E eu fiquei Então tudo que o senhor apavorado. pensava, Eu pensava e Deus respondia na boca dele, né? Eu só pensava, automático assim, era só, né? E eu falei, Jesus, e agora? Liguei para a Zelinha, na hora, no mesmo dia, cheguei em casa, liguei para ela, ela ficou apavorada, né? Aí ficamos naquela expectativa, ainda demorou 5 anos, né?
Aí a porta do emprego foi fechada, eu fiquei 1 ano seguro. Quando eu voltei, a firma tinha falido, né? E aí eu fui, estava no seguro-desemprego, fui trabalhar com o Valmir, ajudei lá no Recreio. Terminamos a obra lá, quase terminei. Aí uma dona pediu para mim fazer uma obra para ela lá perto, no meu condomínio. Eu comecei a fazer, aí quando eu estava terminando a obra, né, a Alessandra teve um sonho que a dona da obra mandava parar. Eu estava indo para Mercedes. Aí eu fui de vez para Mercedes e morando lá já vai fazer 13 anos agora em setembro. Então foi assim que nós fomos. Nunca desejei isso, irmão. Nunca. Mas Entendeu? teve uma história também que o senhor teve um sonho, não teve uma situação da fachada da igreja? Não teve? Ah, sim. Aí foram as confirmações, né? Uhum. Eu não vou contar o detalhe, mas eu tive um sonho e eu vi a fachada da igreja. Falei, Caseirinha, assim, ó, acabei de ter um pesadelo. Falei assim, amor, não diz que é pesadelo. Não é. Do jeito que eu sonhei, é pesadelo, sim. Aí passou 3 meses. Quando eu cheguei lá, que eu vi a fachada, quando me mostrou a foto da igreja, eu já vi Jesus, é essa aí mesmo. A foto. Quando eu cheguei lá, foi Jesus é aqui. Não tem que recuar, mas é aqui mesmo. Aí a Elisete, esposa do Jorge, ela teve um sonho na mesma época, acho que passava num lugar, numa cidadezinha, numa igreja da fachada vermelha, e escutava a gente orando lá dentro, eu e a Zelinha. Aí ela falou, o que meu pastor está fazendo aqui? Aí quando ela entrou, estava lá dentro, um pouquinho de gente, né? E nós estávamos lá. Aí quando ela chegou lá, chorou muito. Pastor, assim, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo. Então nós estamos lá. Porque Deus nos levou. Não foi ninguém, viu? Foi Deus. Talvez se fosse o homem, eu não aceitaria. Poderia até sair da congregação, sem problema nenhum. Mas ir para lá, eu não iria. Mas como Deus já tinha falado e estava tudo cumprindo, então eu fui. Mas eu não me julgo eu não me considero, melhor dizendo, um missionário. Eu não me considero. Eu sou um pastor que estou num campo. Já peguei uma igreja pronta, porém, né, sem estrutura nenhuma, que Deus está nos usando. Dos crentes que nós encontramos lá, hoje tem 3. 2 velhinhas e o Ronaldo que se reconciliou no dia que o pastor Zé foi lá para receber a igreja. Só esses 3, o resto, entendeu? No início, a gente tem que fazer uma ajeitada aí, a metade, 23, a metade foi embora da vez só. E depois, alguns foi saindo, depois morreu algumas irmãs. Renovou, graças a Deus, né? Renovou aquele plantel. Eu gostaria que tivesse lá hoje uns 300 membros, mas nós temos 47 ativos, né? 47. E eu lamento, mas Deus sabe o porquê, né? Estamos lá, abençoados. Fizemos uma festinha agora, né? Foi uma benção, como você perguntou, alguém um dia perguntou, foi benção, né? Os irmãos são poucos, mas são unidos, né? E é isso aí, assim foi a nossa ida para a missão. E quem receber a chamada, vá, porque é maravilhoso. Então você vai, aí tem as roças lá que é complicado, né? Primeira vez que eu bebi café numa canequinha de esmalte, cheia de gordura, foi lá. Cheia de gordura e carvão. Primeira foi uma xicrinha de esmalte toda descascada. A segunda vez foi de plástico, de carvão e gordura. Pegava, chegava a escorregar. Entendeu? Então, o missionário tem isso. O missionário tem isso. Não tem esse negócio de ser escrupuloso. E se você não fizer, Ofende as pessoas. ofende. Então tudo isso foi Deus também me moldando, né? Porque eu sempre fui muito chato com o negócio de Deus foi me tratando e vai me tratando até hoje. Hoje eu como em qualquer lugar, bebo água em qualquer lugar. Se eu preciso, eu bebo lá da cacimba, do poço.
Não, a Zé falou assim, moça, amor, essa água é a melhor que tem aqui na roça, é essa. Né? E graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. Amém. É isso aí, pessoal. A gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu vou fazer mais uma rodada aqui para poder vocês fecharem. Né? Bruno, Diego e Leão. Aí no final a gente faz o encerramento. Eu queria aproveitar e pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal, que é importante, né? Deixarem o like, compartilharem, enviem para seus amigos aí, para que esse nosso bate-papo, que nosso conteúdo possa chegar no máximo de pessoas aqui. Vamos lá, Leão. Suas palavras de conclusão aí, por favor. Assim, coisa engraçada, você quase não falou nada, assim, não lembro. Pô, Não. lembramos, sim, ué. Lembramos poucas coisas, né? Mas foi importante. Lembro do. Minha mãe conta, o meu tio, não sei, tinha um irmão que era feliz, da congregação lá de Pereira Copacabana. Tinha alguém com esse nome? Eu lembro. Eu só sei que ele dormia, quando tu falou o negócio de dormir, né? Dormia o culto todo. Quando meu avô, não, ele ficava acordado quando meu avô ia pregar e dormir. Ia pegar e dormir esse feliz. Só sei que aí meu tio conta que meu avô, qualquer pregação dele, cara, ele tinha um hino que ele inventou lá de Feliz estou com Deus. Aí ele mandava um feliz ao som. Meu avô tinha esse negócio. Aí mandava um feliz, aí começava a cantar, o hino começava com feliz. E toda vez que meu avô acho que ficava chateado que ele podia pregar, esse feliz dormia. Aí meu avô terminava toda a pregação com um feliz, que é para acordar o homem. Teve uma história também, contei aqui, não vou citar o nome das pessoas, mas um pastor nosso estava dirigindo uma vigília e outra pessoa, um tio do Leandro... Não, fala o Manel. Manelzinho. Estava dormindo na vigília e ele costumava cantar os hinos e andava, né, pra lá e pra cá, né, aí costumava aquela, onde está seu Deus, e ele cantando a vigília, e tá lá o tio do Leandro lá dormindo, quietinho lá no final da igreja, lá né, naquele templo antigo, lá no final, um pulidinho lá dormindo, rapaz, ele veio cantando e aí pá, aí ele fez assim, dormindo, ele sentiu aquela dor assim, mas ficou quietinho ali. E continuou cantando. Deu um pescoço no Manel. Deu um pescoço no Manel, que tava dormindo, rapidinho acordou, porque tinha isso, né? A gente tinha vigília, mas chega a certa hora que o sono bate mesmo. E ele foi acordado da pior maneira possível, né? O Carlão, ele tinha uma... falou o nome. Falou o nome. Você falou do Manel, eu acabei falando tinha uma mão bem grande assim, então uma mãozada dele era dolorida. E ele deu com vontade o tio do Leandro acordar aí. Acho que dessa experiência, acho que nunca, né, vigília, acho que depois disso, nunca mais dormi em uma vigília, porque ser acordado assim é terrível. Tinha as orações da meia-noite, né? Era certo isso, né? Meia-noite eu dobrava o joelho pra orar. Até o dia que entrou uma mulher de quase 2 metros, possuída. Cadê que alguém dorme? Meu Deus do céu. Aquele dia minha alma foi embora. É porque às vezes ajoelhava e o sono batia, né? Não, pô, tipo assim, a gente ajoelhou, meia-noite, a gente ajoelhou pra orar, a mulher chegou, mano. A pisada dela parecia que ia afundar, mano. Aí, muito grande. Aí, todo mundo se assustou. Aí expulsou o demônio da maligno lá da vida dela e tal. Aí eu tava nessa época eu tocava bateria, né, que tinha uns 12 para 13 anos. Aí eu sentado na bateria, depois tava tudo calmo, né? Eu não lembro se ela já tinha saído ou se ela tava sentada lá na frente, eu não lembro. Eu sei que eu tava na bateria, daqui a pouco a mulher surgiu de novo. Ela levantou, acho que ela levantou do nada, assim, né? Rapaz, a minha perna ficou bambinha. Eu não consegui tocar mais nada na bateria. Aí, era certo em vigília ter manifestação, sim, era certo. Eu lembro de um caso uma vez, de um rapaz que, assim, a gente lembra hoje de forma engraçada, mas era tão terrível que a primeira vez que eu tinha visto manifestação com legiões de demônios. E a cada demônio que ia sendo expulso, né, ia manifestando outro, a pessoa ia ficando com trejeitos diferentes. Mano. Pensa o comportamento humano hoje que a gente condena pela palavra de Deus. Então, a cada manifestação demoníaca,
aquele rapaz, ele se comportava como tal. E, assim, foi muito tempo expulsando demônio daquela vida lá, e graças a Deus ele ficou liberto. Eu não sei como ele tomou depois, mas tinha-se muitas manifestações, né? Mas também tinha-se muita autoridade de Deus, né? Os obreiros eram de fato, de chamar de combatente, eles partiam para cima mesmo sem medo, sem pena. E não se criava não. Finalizando aqui as histórias disso aí, eu lembro do pastor Carlos Emílio em Pancas também, pregando numa cruzada, no culto ao ar livre, né? Não sei se foi a primeira viagem que nós fizemos para lá. Eu sei que enquanto ele pregava, entrou um rapaz também possuído por demônios e partiu para cima dele para agredi-lo. Só que o pastor Carlos não, ele sempre teve muita autoridade de Deus, né? Quando o rapaz foi para cima dele, ele continuou pregando normalmente, o cara congelou. Eu não sei se você vai lembrar disso. Aí eu lembro dessa cena muito nitidamente. Aí o camarada armou uma base, né, de lutador assim, para tentar ir para cima, mas ele não conseguia sair do lugar. Deus pegou aquele cara ali, aquele demônio que estava na vida dele, e congelou ele dentro de um quadrado. O cara só se movia ali. Dava um passo para frente, um passo para trás, e o Carlão. Aí parece que o Carlão viu que estava dominado. Aí ele vinha, baixava na frente do cara e pregava. Ele só parou para expulsar o demônio da vida do rapaz quando acabou de pregar. Quando acabou de pregar, tipo assim, a mensagem que eu vejo hoje é o quê? Não vou dar trela para você, não. Fica aí. O que está sendo feito aqui é mais importante, que é pregar a palavra de Deus. Acabou, expulsou o demônio da vida daquele rapaz. Eu também não sei qual rumo que ele tomou depois, porque a gente vai embora. Mas são experiências, né? A gente falou aqui no início de coisas engraçadas, a gente falou de experiências pessoais, mas não é só a nossa ideia aqui, não é só contar casos engraçados, como eu falei. É trazer assuntos que edificam. Por que essa geração hoje, né, que não conheceram, não por culpa deles que não eram nascidos de fato, mas que vem hoje à igreja numa outra rotina, numa outra pegada, eles têm essa conhecimento disso e desejem, né, ter essa autoridade de Deus nas suas vidas, para que quando se depararem com situações como esta, não tenham medo, né, e possam enfrentar desafios como este, para que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. E muitas orações com objetivo, né? Do nada o pastor, no meio do culto, vamos ajoelhar, vamos orar. Era assim, entendeu? O pastor tinha assim uma orientação de Deus, algo não estava bem, vamos ajoelhar, irmão. Todo mundo ajoelhado. Pastor, fecha a porta, os obreiros, o porteiro, fica atento. Do nada, entendeu? Isso, então, Durante o culto. durante o culto. Às vezes terminava o culto público e era do joelho, ajoelhado. Então, essas coisas também fazem a diferença, entendeu? Faz a diferença. Não tinha mídia, não tinha coisa, nada, muito precário, mas a presença de Deus. Não que eu estou, pelo amor de Deus, gente. Eu sempre digo, eu gosto da tecnologia, amo e não gosto do mundanismo, né? Mas da modernidade é ótimo, maravilhoso. E nos Teixeiras eu já estava projetando um projeto para que acontece hoje de mídia. Eu estava projetando Teixeira para receber os convidados lá já com um videozinho no púlpito com o nome da pessoa. Isso porque eu trabalhei numa empresa de tecnologia e aprendi isso lá. Então já estava tudo projetado. Não consegui fazer, né? Porque Deus me tirou para um lugar que não tinha recurso nenhum. Mas graças a Deus está acontecendo hoje. Hoje acontece, né? Então, tecnologia, com oração, jejum, consagração, irmãos, o negócio vai longe. Vai longe. Então, acho que eu preciso melhorar, né? Como obreiro, como pastor, já quase parando. Já estou quase com 70, né? E para que os jovens entendam piamente que sem oração não adianta, não vai à frente, né? E às vezes tem grupo de oração, tem muitos grupos de oração, mas se a igreja em si, no seu todo, não colocar isso na sua pauta de vida, eu oro todo mês de janeiro, eu tenho um mês de oração lá em Mercedes, tinha aqui e continuo, e na semana da ceia, semana de oração, às vezes não vai ninguém, vai eu e minha esposa, às vezes só eu, mas nós, entendeu? Não paramos. E isso segura, dá vitória para nós. A vitória que nós temos. Né? O Diego, depois o Bruno, aí eu encerro. Eu quero falar mais aí, mas Quer falar, Léo?
Não. Léo guardou as histórias. Vou agradecer aqui esse momento que nós tivemos juntos aqui, com um momento de comunhão. Aprendi muito hoje aqui com o pastor Si. Senti a presença de Deus quando o pastor Si contou testemunho, eu lembrei do meu. Hoje não vai dar para contar, mas na próxima oportunidade tinha um milagre parecido e Deus usou minha avó também, pastor Si, através de um sonho. E hoje eu vejo tudo aquele sonho que a minha avó sempre também me conta, sempre no meu aniversário ela me liga, chorando, falando mistério, coisa de assembleana já, né? E aí eu lembrei aqui também, que também minha mãe teve muita dificuldade no meu nascimento, nasci prematuro, 6 por 7 meses, um negócio assim, e através de Deus orações, né, dos meus avós, dos meus pais, Deus fez um milagre na minha vida e lembrei desse testemunho aqui. Um momento aqui divertido também, a gente lembrando nossa adolescência. Foi um momento agradável. Agradeço aí vocês por tudo e a gente segue aí. Valeu, Diego. Bruno, pô. Maravilha. É isso aí, irmão. Um privilégio estar aqui. O pastor C, um homem de Deus que é uma referência pra gente, né? A gente não tá sempre juntos, mas tem uma admiração sincera pelo pastor C, pela família. Estar aqui com nossos amigos é um privilégio. Eu vou guardar a história do Leandro, hoje eu não vou contar pra não entregar a ele que o senhor tá aqui, pastor. Tu vai guardar Não, tudo também? Na próxima, Bruno. Anota aí. Vamos guardar ficou tudo também. faltando essa, né? Com... Daqui a pro próximo. mas Deixa- aí depois tu aperta daqui. Não, Mas tem que contar, segura aí. é um privilégio que Deus possa abençoar e esse podcast possa crescer e Em nome de Jesus. alcançar vidas, né? Em nome de Jesus. Esse é um propósito. e essa Amém. é a questão. Mas olha, essa história do Bruno é aquela que tu. Calma aí. Ele é o Não. Segura pro próximo. Que ocasionou depois o casamento. Segura. Segura. Deixa o pessoal ficar curioso pra assistir o próximo episódio. Isso ajudou pra caramba o Bruno. O Leandro tá ajudando. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado por estarem conosco. Eu vou finalizar aqui com 2 experiências muito rápidas, né? A primeira foi, meu pai falou que foi dirigir com o Alessandro de Teixeiras e a situação lá era difícil. E de forma milagrosa, Deus enviou recursos para que fizesse o templo que tem hoje lá, né? Não vou entrar em detalhes, mas foi algo extraordinário que Deus fez, de fato. De alguém ver, Deus usar um irmão, mostrar caminhões e carretas de material chegando lá. E Deus, de fato, fez isso, né? Foi providenciando tudo para que aquela obra fosse realizada. E a segunda, pai, vou terminar com uma história que o senhor esqueceu. É engraçada. Lá nos Teixeiras também, que foi uma situação que tinha acontecido lá uma falha no corpo de obreiros. Aí, quando estava acabando o culto, meu pai falou assim, sem falar nada para a igreja, né? Irmãos, eu queria agora, antes da bênção apostólica, tirar uma foto com todos os obreiros aqui no púlpito. Aí, teve um que gosta de estar muito próximo, foi lá correndo, pegou a pasta do meu pai, né, e ficou do lado dele. Só que ele tinha dado mole. A foto foi uma chamada de atenção dura, não na nossa frente, claro. Mas chamou a atenção, o rapaz da pasta só um murchinho. Ou seja, estratégias de correção. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez por estarem conosco, agradeço ao meu pai de coração. Te amo, obrigado por ter ficado aqui até hoje. Meu pai está com a gente aqui já há 2 semanas. Obrigado, Diego, irmão. Obrigado, Léo. Deus abençoe. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Obrigado, Samuel. E obrigado, João Vitor, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. João Vitor está ali, tadinho. Quase apagando. Eu vou, como a gente começou aqui antes da gravação orando, né? Eu queria terminar com meu pai fazendo oração por todos nós. E a gente finaliza aqui então. Senhor Jesus, te louvamos por este momento tão importante. A Deus, diante aqui do microfone e das câmeras para anunciar algo tão importante. Contamos algo da nossa infância, adolescência, juventude, nosso início na carreira como obreiro. Ó Deus, estamos aprendendo com o Senhor e somos gratos por poder ser referência para os nossos jovens e que o Senhor nunca permita que venhamos a envergonhá-los, mas que sejamos sempre, ó Deus, ferramenta de utilidade, ó Deus, para que eles possam espelhar e fazer melhor do que nós. Ó Deus, porque Tu és o Deus do impossível. Verdade. Tu és Deus maravilhoso. Jesus, como disse aqui, eu não me reconheço como missionário. Sei que o trabalho de missionário é muito mais do que o que eu faço,
mas o Senhor sabe porquê de tudo. Vejo obreiros, Senhor Jesus, trabalhando em lugares difíceis, andando a pé, caminhando distâncias longas para fazer a tua obra, ganhar almas. E o Senhor me deu carro para fazer a trajetória que faço, ó Deus eterno, no campo que o Senhor nos entregou. Louvo a Deus pelo privilégio de ter meus filhos. Ó Deus, servindo ao Senhor, sempre digo que não é mérito. O Senhor me presenteou. Sou um pai como os outros, com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas. Mas o Senhor me presenteou meus filhos, tudo servindo ao Senhor, minhas netas, meus genros, minha nora e o meu neto, ó Deus, que nasceu por último, o Mateus, que eu sei que o Mateus foi uma promessa que o Senhor me mostrou em sonho, em revelação. Ó Deus, guarda esta criança, Senhor. Eu creio que esta criança, Jesus, é a continuidade do nosso sacerdócio. Ó Deus, o Senhor continuar, ó Deus eterno, na família, como meu avô, como meu tio, e o Senhor me fez, meu filho, e assim eu tenho certeza que meu neto continuará nesta engrenagem, fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Pai, toma a vida, o Pai eterno, de cada um dos irmãos que aqui estão. Diego, ó Deus, Eliel, o Bruno, os jovens João Vitor e o Samuel. Ó Deus, estamos aqui num só propósito, de ver o reino crescer. O Senhor retira tudo aquilo que não é do teu agrado, do que nós falamos, mas enxerta com aquilo que vai trazer vidas, que vai chamar a atenção de vidas. Saber que o evangelho do Senhor é puro, é genuíno e não tem mistura. Em nome de Jesus, Senhor, os que for assistir, os que for ver este vídeo, esta live, que possa sentir algo do céu, em nome de Jesus, e que este canal possa crescer para a glória do teu nome, e o Senhor possa trazer pessoas aqui, ó Deus, que faz crescer o reino de Deus, em nome de Jesus. Encerramos agradecendo e pedindo que nos leve de volta para casa com segurança. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado.